aula com turma nova, aí eu não tô meio na correria, preparando aula para eles. Por causa dos cheques, exatamente, por causa disso mesmo que eu tô me confundindo. É compreensível, professor. O Pedro conseguiu me converter ao Shrekismo. O acesso do Guilherme. Ué, cadê o Guilherme? Eu permiti o acesso. Ah, tá, entrou. Bem-vindo, Guilherme. Pô, mas convenhamos, né? Shrek é vida, Shrek é amor. Bom, vamos ver. Enquanto o pessoal não vai chegando, já vou fazer o compartilhamento de tela. Tela inteira. Guilherme, de que turma que você é? (1062A). Eu acho que eu tenho aula com a sua turma amanhã, inclusive. Vocês são agricultura ou informática? É agricultura, né? Agricultura. Eu vou ter aula com vocês amanhã. Não, mas o Samuel também é de agricultura, ele é legal. Então, porque eu vou ter aula no lugar da professora Ivânia, que está de licença. Inclusive, eu e a Gabriela. A Gabriela vai dar. Não, a Gabriela é para outra turma, esquece. Eu vou dar aula de comunicação técnica. Que eu nem sei o que. Primeira vez que eu na minha vida que eu vou dar aula sobre isso, então amanhã eu vou levar um texto lá, aleatório. E daí, semana que vem eu vejo qual que ela estava trabalhando lá. Boa sorte, professor. Oi? Boa sorte. Vou. Vai ficar até o final do semestre sem aparecer. Vamos ver aqui. Pessoal, semana passada a gente estava ainda vendo a poesia setecentista do século XVIII em Portugal. E nós estávamos vendo o Bocage, né, que é considerado aí o maior poeta do século XVIII, segundo maior da língua portuguesa para alguns, para outros é Fernando Pessoa. Mas a gente viu os poemas mais arcádicos mesmo, mais assim, primaveris, cheio daqueles lugares comuns, de imagem de primavera, da natureza alegre, né, de gozar o amor com a pastora amada e tudo mais. E daí a gente começou a ver alguns mais dark, né, aquele lado mais, vi um humorístico, né, dele fazendo o autorretrato dele mesmo. E daí entramos naquela fase mais dark que alguns chamam de pré-romântico, mas que na verdade não deixa de ser neoclássico, porque é lugar comum do neoclassicismo essas imagens mais sombrias, né, mais noturnas, a tristeza, né, o sentimento de tristeza amorosa, tudo isso faz parte, né? Então a gente vai ver vários agora nesse mesmo caminho, que a gente já começou a ver semana passada, tá? E eu acho que se der tempo, alguns religiosos também do Bocage. Ó, minha alma se reparte em pensamentos todos escuros, todos pavorosos. Pondero quão terríveis, quão penosos são a existência minha, os teus tormentos. Então ele está falando com a própria existência dele, ele fica ponderando quão penoso né, quão terrível, quão penoso, né, são os penosos, são os tormentos dele, né, a alma dele dividida em pensamentos pavorosos, terríveis, dos males que sofri, cruéis, violentos, o amor e aos fados contra mim teimosos, outros ainda mais tristes, mais custosos, deduzo com fatais pressentimentos. Então ele diz que, né, ele já passou por muita coisa, já passou por muitos reveses, por muitas atribulações e tristezas, né, e ele atribui ao amor e aos fados. Fados vamos dizer assim, são as deidades do destino, do mau destino, né? E amor, de novo, é o Deus é o amor enquanto uma divindade também, né? Que é má, que é violenta, que é cruenta, que faz a pessoa sofrer, né?
e ele pressente que ainda vai sofrer muito mais. Então ele lamenta o que sofreu e pressente que vai sofrer mais ainda. Rasga o véu do futuro, então ele olha para o futuro e lá diviso novos danos urdindo amor e os fados. Então, de novo, ele está falando que o amor, né, e as divindades do destino estão lá planejando mais reveses para ele, mais desgraça para a vida dele, né, quando ele olha para o futuro. Para roubar minha vida após do siso. Então, para roubar a minha vida após o juízo. Né? Então, após do siso é o quê? Vai tirar ele do juízo e vai deixar ele louco. Então, ele vai ter uma existência miserável e jogado à loucura, destinado à loucura. Aí, como é que ele faz isso? Ele primeiro usa esses lugares comuns da inquietude, dos fados, dos amores, das desgraças, e daí ele termina com um carpe diem, vamos dizer, ó, vem Marília com os teus agrados, com teu sereno olhar, teu brando riso, furtar minha fantasia e mil cuidados. Então não é aquele poema que termina nas desgraceiras e nos lamentos, não. Ele termina convidando a pastora Marília, né, a aliviar esse sentimento de angústia que ele está assim, né, que ele está tendo. Esse aqui não é desilusão amorosa. Esse aqui. Ele está ali na questão, na centralidade do amor, enquanto agora alívio, enquanto remédio para as desgraças e as desesperanças. Né? De novo, a centralidade do amor na poesia sete cientistas, né, do século XVIII. Gostaram desse aí? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Samuel chegou. Eu gostei, ele foi mais curtinho. Uhum. São sonetinhos, né? Então, voaste, alma inocente, alma querida, foste ver outro sol de luz mais pura, falsos bens dessa vida que não dura, trocaste pelos bens da eterna vida. Bom, aqui o Bocage está lamentando uma amada falecida, dá para perceber isso. Ele está, inclusive, usando mais ou menos de uma retórica, de uma poética que o Camões se valia, porque quando Camões falava da sua amada, ele às vezes chamava ela de alma, né, como se fosse a sua alma gêmea, né, a sua alma irmã. Então, voaste, alma inocente, alma querida, ele está falando da amada dele que morreu. Foste ver outro sol de luz mais pura. Então, a gente vê esse sol aqui, mas ela foi ver o sol de luz mais pura. Então, ela foi para o céu, né? Ela foi para outro plano. Então, nisso aqui também ele se aproxima do Camões. Para quem se lembra um pouquinho a poesia do Camões, é aquela poesia em que ele fala de um plano superior, de um plano eterno, que seria a vida após a morte, né? A vida num plano supremo. Né? E esse seria o plano ideal. O neoplatonismo do Camões. E aqui ele está falando a mesma coisa. Ele está falando com a amada dele que morreu, falando que ela foi com, né, falsos bens dessa vida que não dura, trocaste pelos bens da eterna vida. Então ela morreu. Né? Trocou os bens terrenos, né, coisas que não duram, pela eternidade. Por Deus chamado, para Deus nascida, já de vãs ilusões vive segura. Feliz a fé te crê, mas a ternura com o punhal da saudade está ferida. Então, o que ele fala? Ela foi mandada para o céu, né? Ela foi chamada por Deus porque ela foi para Deus nascida. Porque ela era muito boa, porque ela era, né, um anjo. E ela vive segura das ilusões, né, das vãs ilusões. As vãs ilusões são as ilusões deste mundo, as ilusões deste plano, né? As ilusões da vida cotidiana. Ela tá livre disso. Só que feliz a fé te crê. Então, a fé, né, fé cristã, vamos dizer, acredita que ela está feliz, mas a ternura, ou seja, o sentimento amoroso, o sentimento humano dele, né, está se sentindo ferido com um punhal da saudade. Então ele está aqui dividido entre o alívio de saber que ela morreu e está, vamos dizer assim, foi dessa para melhor, né? Está num plano melhor, está vivendo uma realidade melhor, superior. Ele também se sente ferido
né, humanamente ferido, no seu sentimento humano mais raso, pela saudade que ele sente dela. E isso aí é muito próximo da poesia, por isso que eles falam que o Camões e o Boccaccio têm muitas proximidades, não só na vida aventurosa que eles tiveram, né, como na biografia de Perder a Mulher Amada, escreveu uma poesia muito parecida. Tá? Então ele está aqui, perdido entre o alívio de saber que ela está num lugar melhor e a saudade, né? E isso é uma coisa universal, né? A gente sempre fica assim, quando perde alguém querido, a gente fica triste, né, pela saudade, mas quando a gente sabe que é uma pessoa muito boa, uma pessoa que merecia o céu, a gente fala, não, ele está num lugar melhor, a gente fica entre esse alívio de saber que a pessoa não enfrenta mais os sofrimentos do mundo, mas ao mesmo tempo é um sofrimento do mundo para nós a ausência dessa pessoa. Desgraçado mortal, insano, insano em dar seu pranto aos fados de quem mora no palácio do Eterno Soberano. Então, o Eterno Soberano é Deus, né? Então, ele falou que desgraçado mortal e é insano, é louco, de chorar, né, por quem mora, por quem foi para o céu. Então, ele está falando assim, é uma besteira isso, né? Perdoa a Anarda, o nome da pastora, ele deu o nome de Anarda para a pastora aqui, mas Anarda é um nome comum de pastoras do século 17, 16, 18. Ao triste que te adora, tal é a condição do peito humano. Se a razão se está rindo, o amor te chora. Então, de novo, ele fala assim, olha, perdoa, ele pede perdão para a amada, né? Porque ele está chorando por ela, porque ele sabe que ele deveria se alegrar por ela, né? Mas ele fala que esta é a condição do peito humano, essa é a condição do ser humano mesmo, né? De chorar por quem se foi. Ele fala, se a razão se está rindo, então a razão é o nosso, vamos dizer assim, a nossa alma ordenada, nosso espírito ordenado. Então a gente tem um espírito racional, uma alma racional. Ela está rindo, por quê? Porque está alegre por saber onde a amada está. Mas o amor, que está mais ligado à vontade, esse amor é o amor mais carnal mesmo, né? Não estou falando carnal no termo de sensualidade, mas o amor mais humano mesmo, chora. Então ele está dividido entre razão e né, a razão, que é o espírito que guia para o infinito, para o eterno, e esse sentimento amoroso mais humano que fica preso à terra. Né? Por isso tem essas tensões também entre céu e terra, entre eterno e momentâneo, que aparecia muito na lírica do Camões, está se repetindo na lírica do Boccaccio. Esse é um poema grandioso do Boccaccio, né? Fala que é daqueles grandes que ele escreveu. Esse aí vocês gostaram? Sim, sim, sim. Curti Esse é também. dos bons. Na moral, Samuel. É uma baita metáfora. Esse foi muito bom. Ah, não, velho. Eu vou matar o Samuel, velho. Por que eles vão matar o Samuel? Então, o que aconteceu, Pedro? Pô, eu ia falar mó sério aqui, mané. Aí tu chega e me lança o autotune na voz. Ah, o Tutu. Ó, É que eu fico ele ativado pra cá do Discord. da proximidade do Boccaccio com o Camões, tem aqui um poema que ele escreveu para o Camões, inclusive falando da semelhança que ele vê da vida, das biografias deles, vamos dizer assim. Ó. Camões, grande Camões, quão semelhante acho-me teu fado ao meu, quando os cotejo. Cotejar é comparar, né? Então, quando ele compara. Então, quão semelhante eu vejo meu destino, a minha vida, né, as minhas tristezas, quando eu comparo com as suas. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar com o sacrílego gigante. Né? Então, a gente fala assim, a igual causa nos fez. Então, eles estão semelhantes, né? Porém, o outro é muito maior que ele. Como tu, junto ao Ganges, sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Então, Ganges seria o rio sagrado lá dos hindus e tudo, e ele se vê numa penúria cruel, né, numa penúria de morte. Como tu, gostos vãos, em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Então ele fala que ele vive a mesma tristeza, vamos dizer, a mesma tristeza de morte que o Camões viveu, e como ele chora, lamenta, né, alguém que ele perdeu. Né, porque o Camões perdeu a Dina Meme, eu não lembro qual que é o nome da amada do Boccaccio, mas não era Narda, não. Né, mas ele também teve uma amada por quem ele se morria de amores e perdeu.
Ludíbrio, como tudo, a sorte dura. Então, ludíbrio é engano. Então, ele foi enganado pela sorte, pelo destino. Meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Então, assim como Camões teve aquela vida aventurosa e também triste, cheia de reveses, ele também tem e vê que ele só vai encontrar paz depois que ele morrer. Modelo meu tu és, mas ó tristeza. Se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então ele se rebaixa aqui no final, né? Ele fala assim, é aquela, é aquela humildade que um poeta tem diante do seu mestre, de se reconhecer inferior a seu mestre. Sempre assim, quando o poeta tem um grande mestre do passado, ele sempre se vê inferior a ele. Né? Ele é vamos dizer assim, é um anão nos ombros de um gigante. Né? E depois esse anão vai ser um gigante que vai ter um outro anão no ombro dele, e assim sucessivamente. Tá? Então, ele fala assim, ó, você é meu modelo, mas que tristeza. Se eu te imito, né, nesses transes da aventura, ou seja, nesses dissabores do destino, nessas tristezas, como é que fala? Nessas desventuras todas, ele não imita nos dons da natureza, ou seja, ele me reconhece, eu sou um poeta inferior, então não te imito nos dons. Né? Você é um poeta superior a mim, sempre será. E aí, essa é a comparação que ele faz entre ele e o Camões. Agora, em sórdida masmorra, ferrolhado, de cadeias aspérrimas cingido, por ferozes contrários perseguido, por línguas impostoras criminado. Aqui é um lugar muito comum do século XVIII, e acontecia isso porque o século XVIII é um século do pensamento revolucionário, como eu falei para vocês. Né? E muitos desses poetas intelectuais, revolucionários, iluministas, né, foram, em determinados momentos das suas vidas, perseguidos, ou pela sua produção, às vezes, geralmente por estar envolvido em revoluções num sistema que ainda tinha reis e rainhas, que apesar, inclusive, de terem, em determinados momentos, bancados os iluministas, ainda estavam presos, vamos dizer, ao regime antigo, do antigo regime. Então, por exemplo, em Portugal, a gente teve uma era revolucionária com o Marquês de Pombal, o Maldito, e depois tivemos uma era uma rainha Maria Piedosa, né, que tentou desfazer muito das barbáries lá que o Marquês de Pombal tinha feito. Então, assim, vários poetas foram expulsos de Portugal, foram presos e tudo, entre eles o Boccaccio. Né. Aqui no Brasil teve os poetas da Inconfidência Mineira, que estavam envolvidos todos com atividades revolucionárias. Né. Alguns estavam, outros não, outros foram, como é que fala, como é o caso do Tomás de Antônio Gonzaga, foram caluniados e acabaram sendo degradados, mandados embora. Outros, como dizem, né, como o Tiradentes, que ele não era poeta, o Tiradentes era um idiota qualquer, mas que falaram que foi enforcado, não foi coisa nenhuma, né, foi degradado também para a França. Mas, enfim, todos esses revolucionários acabaram amargando o exílio na África, na França, que era o país revolucionário por excelência. Né? Então, é um lugar comum muito essa de, eu sou injustiçado, eu estou, né? Porque acho que e o Boccaccio não foi nem por atitude revolucionária em Portugal, eu acho que na África mesmo ele fez um monte de merda lá, quando ele desertou, foi preso e tal, mas daí ele vai querer fazer aquele drama, né? E esse drama era um lugar comum, as poesias eram feitas assim mesmo. Então ele fala que ele está numa sórdida masmorra, preso a ferros e tudo, perseguidos, né, caluniado, os membros quase nus, o aspecto honrado, por vil boca tão roto, tão cuspido, por ser um só mortal compadecido do seu funeste risoroso estado. Então ele se pinta como assim, um prisioneiro, quase nu, numa masmorra. Então, mas isso aí é lugar comum do discurso, né? Isso aí é uma fantasia que eles pintam. Da mesma maneira que eles se pintavam como pastores, né, que eles nunca tinham sido pastores, os poetas, eles pintavam como prisioneiros em masmorras, por exemplo.
o Tomás Antônio Gonzaga, que é um que fala que estava em masmorra, preso a ferros, ele, na verdade, foi degradado para Angola, Moçambique, eu não lembro. Ele foi degradado para a África e lá ele virou senhor de terras. Então, ele virou fazendeiro, casou com a filha de um dono de terras lá e foi viver muito confortavelmente, né? Mas eles faziam esses lugares comuns do sofrimento perante as injustiças e tudo. O penetrante, o bárbaro instrumento de atroz, violenta e inevitável morte, olhando já na mão do algoz cruento. Ainda assim não maldiz iníqua sorte, ainda assim tem prazer, sossego alento, o sábio verdadeiro, justo e forte. Então ele diz que, né, ele olhando para o instrumento vamos dizer assim, da sua morte, na mão do seu cascata, do seu o seu algoz é o seu carrasco, do seu carrasco, ele não maldiz a sorte, né? Porque ele resiste altivo, né, orgulhoso, porque ele é sábio, verdadeiro, justo, forte. Então ele pinta aquela imagem, na verdade, de um cara que cometeu alguns crimes lá na África, foi perseguido em Portugal também por causa dos versos revolucionários dele, mas daí ele se pinta como assim, como se ele tivesse, como se fosse aquele prisioneiro preso numa masmorra, morrendo e tudo mais. Né? Então é muito interessante esses lugares comuns. A gente vai ver muitos poemas parecidos com esses. Né? O Filinto Elísio mesmo, que é o próximo poeta que a gente vai ver, ele fala que está numa masmorra, não sei o quê, e na verdade ele estava vivendo lá na França, né, para onde ele se exilou, depois foi perseguido pela Dona Maria, pela rainha Dona Maria I e tudo, mas não era isso aí era lugar comum. Meu ser evaporei na lida insana, do tropel de paixões que me arrastava. Então, este outro poema é ele, de novo, fazendo aquele embate entre se entregar totalmente à vontade, né, aos desejos, à carne, né, e desprezar a razão em nome do amor, né, do tropel de paixões. Então, fica de novo aquela tônica do amor enquanto carrasco. Ah, cego eu cria, mísero eu sonhava que em mim quase imortal a essência humana. Ele está falando que a essência humana é imortal nele. De que números sóis a mente ufana, a existência falaz não me dourava. Aqui ele não está falando tanto do amor, não. Está falando mais da existência mais desregrada que ele teve. Que de números sóis a mente ufana, existência falaz me não dourava. Mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal, que a vida em sua origem dana. Então ele está falando o quê? Que ele se entregou aos prazeres, né, à carne, às coisas terrenas, a uma vida desregrada. Né? Só que tudo isso que acontece escraviza, né, é um mal que escraviza e dana é de danar mesmo, né? Arrebenta com a sua vida. Prazeres, sócios meus e meus tiranos. Então ele fala que os prazeres eram seus sócios e seus tiranos, ou seja, os prazeres eram companheiros e ao mesmo tempo foram tiranos. Então ele está falando daquele lugar comum que tinha bastante no século XVII, de falar que você se entregar à vida, você se entregar à morte, na verdade, aos prazeres da vida, você se entregar à morte eterna. Né? Esta alma que sedenta em si não coube, ou seja, a alma dele, né? Que sedenta, ela não coube em si mesma, ou seja, ela foi ela se expandiu, vamos dizer assim, no orgulho, no abismo do sumido do desengano. Então ela mergulhou num abismo de desregramentos. Então, desengano vai ser o quê? Vai ser a tristeza profunda. Ó Deus, ó Deus, quando a morte, a luz me roube, então quando a morte, a luz me roube é quando eu morrer. Vem um momento que perderam anos. Saiba morrer o que viver não soube. Então, esse saiba viver o que morrer não soube, saiba morrer o que viver não soube, vamos dizer, aquele momento no final da vida, né, em que ele é arrependido por tudo que ele fez de errado, né, está pedindo para que naquele último momento ele saiba morrer dignamente, né, porque ele não soube morrer. Então é
é mais ou menos, de uma forma um pouco a maneira do século XVIII, que não é muito, vamos dizer assim, piedoso ou temente a Deus. O espírito do século XVIII não é temente a Deus, como era, por exemplo, do século XVII. Está dizendo, está num momento assim, de arrependimento pelos males que cometeu, né? E de tentativa de, vamos dizer, de salvar a alma na hora da morte. Que tinha muito nos poemas do Gregório de Matos. O Gregório de Matos eram poemas mais piedosos, que você via o arrependimento mesmo. E aqui ele tentando, né, o Bocage, ele tenta resumir de forma racional o que aconteceu com ele. Então ele tenta racionalizar toda a perversão passada dele e racionalizar também o seu arrependimento, né? Esse que é o tal racionalismo do século XVIII, né? O Flávio Morgenstern, que é um influenciador, um escritor brasileiro, ele diz que no século XVIII o que eles mais faziam era racionalizar as suas próprias perversões, né? Porque, na verdade, eles, tomados pelo espírito revolucionário, eles tinham muitas perversões, né, na mente, só que eles racionalizavam todas nos seus escritos. Tá? Mas é assim, um arrependimento por não ter levado uma vida mais alinhada à razão, e sim às paixões, né, da alma. Aqui, ó, de novo, o momento de arrependimento do Bocage. Já Bocage não sou, a cova escura, meu estro vai parar desfeito ao vento. Meu estro é o quê? Meu talento dele como poeta, sua inspiração. Então ele fala que ele já não é mais o Bocage, que o seu talento poético foi jogado a uma cova escura. E eu aos céus os trajei, o meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Então, ele está falando assim, meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Então ele fala assim, que eu seja agora, né, vítima de tormentos eternos. Conheço agora já qual vã figura em prosa e verso fez meu louco intento. Então ele fala que ele reconhece que ele em prosa e em verso, ou seja, nos escritos dele, ele agiu como um louco. Então ele está reconhecendo que ele não agiu bem. De novo, aquele momento do arrependimento pelo seu passado. Musa, tiver algum merecimento se um raio da razão seguisse puro. Musa, então ele está falando com a musa da poesia. Ele deveria ter algum merecimento se ele seguisse o raio da razão. Para quem não sabe, o Bocage também escreveu muita poesia pornográfica, assim, obscena, no grau máximo. Então ele se arrepende de ter feito isso também. Eu me arrependo, a língua quase fria, brade ao pregão, brade ao alto pregão, brade em alto pregão a mocidade, que atrás do som fantástico corria. Outro aretino fui. Então quando ele fala, né, a língua quase fria, brade ao pregão da mocidade, ou seja, que ele a língua dele atual, né, sua boca fale ao pregão da mocidade, ou seja, quando ele era mais jovem e escrevia aquele monte de barbaridades que ele escreveu. Ele fala que ele foi outro Aretino. Para quem não sabe, Aretino foi um poeta medieval, da Renascença, na verdade, que só escreveu poema de putaria, vamos dizer assim. Só era não sei que alho, não sei que eita, era só essas coisas. Né? A santidade manchei. Ó, se me creste gente impia, não é ímpia, né? Gente impiedosa, gente impia, rasga meus versos, crê na eternidade. Então ele está falando assim, olha, eu renego tudo que eu fiz no passado, pessoas impiedosas, se vocês crerem em mim, né, se vocês acreditarem em mim, então rasguem os meus versos, creiam apenas na eternidade. De novo, né, ele no momento de arrependimento, eu não sei se isso é um arrependimento sincero, se é uma convenção, porque os versos de arrependimento pela vida passada e tudo são normais, são lugares comuns dessa época, mas também pode ter muito de biografia aí, muito da personalidade do próprio Bocage arrependido pelo seu passado. Coisa que era comum também entre o pessoal do século XVIII, né, porque eles levavam uma vida tão desregrada e em algum momento muitos deles se arrependeram. Voltaire foi um deles. Né, se arrependeu uma vez, quase morreu, aí voltou à vida desregrada, se arrependeu outra vez e morreu arrependido. Tá? Ele vai
evocar os versos imorais, né? Ele se comparando ao Aretino, que é um poeta renascentista obsceno. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Agora começa a safra religiosa. Então, deixa eu perguntar, vocês gostaram desses? Vocês gostaram desse? Só que esse anão, ele também é um gigante, tá? E daí ele vai ter outro anão no ombro dele. E esse outro anão dele vai ser um gigante, então vai ser vamos dizer assim, é uma cena infinita, Samuel. É bem legal isso. Um anão gigante? Porque este anão, ele é um gigante para outro anão que está no ombro dele. Eu achei muito legal a parte que ele fala sobre como as emoções podem afundar você em vez de você tomar atitudes racionais. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente hoje em dia, por exemplo. Hoje, acho que aconteceu hoje ou na madrugada de hoje. O Will Smith deu um tapa no ator do Chris lá no Oscar. Aquilo lá foi pura emoção do momento, cara. Ali tinha muita encenação também, teve muito jogo de véio. cena ali também nesse negócio do Oscar, porque sim, tem todo um discurso do Will Smith, da esposa dele, em favor de determinadas agendas e pautas, e o Chris Rock é um cara politicamente incorreto, e ele foi pago para lá fazer piada, ele fez uma piada de mau gosto, achei bem inapropriado, e inclusive o Will Smith, não sei se riu na hora, mas ele ficou puto, foi lá e deu um tapa e falou, cala a boca pra falar da minha esposa, não sei o quê, né? Mas assim, enquanto a atitude dele como marido, defendendo a honra da esposa, eu não condeno, tá? Mas na medida em que eu vejo muita hipocrisia por parte do próprio Will Smith, né, dada a vida pessoal dele e da esposa, é meio difícil tomar assim uma atitude. Por isso que a gente não pode ser muito binário, assim, no sentido de é isso ou é isso, né? Eu torço para esse ou torço para aquele. Você tem que analisar a situação em seus vários aspectos e ver que, ao mesmo tempo que tem ali muita hipocrisia por parte do Will Smith, né? Porque tem também todo um histórico, eles nunca se deram muito bem, os dois, porque o Will Smith segue a agenda do politicamente correto, né? E o Chris Rock não. O Chris Rock é mais, vamos dizer assim, tem uma mente mais independente dessas agendas escravizadoras e lacradoras, etc. Então é algo muito difícil você falar, minha opinião é essa a respeito, sabe? Foi assim, foi uma piadinha meio que de mau gosto, né, por causa do... E eu ouvi falar até que a doença que a esposa dele tem, na verdade, é calvície, né? E que com o dinheiro que ela tem, ela até poderia fazer implante de cabelo, mas ela preferiu raspar e tudo, enfim. Tem uma série de coisas aí, mas Professor, não fala de calvície perto do Gustavo, não. Ele fica triste. Você tem trauma? Porque a sua família é de calvos? Eu também, professor. Eu já tô ficando calvo aos 17. Vixe. Então, mas é assim... Na verdade, é aos 15, né? Eu não sei até que ponto o Will Smith estava defendendo a honra de sua esposa, até que ponto ele estava fazendo um joguinho de cena e aproveitando a situação para bater num cara que ele nunca gostou, sabe? Mas, assim, numa situação hipotética dele estar defendendo a honra da esposa, eu não tiro a razão dele, tá? Porque o homem tem que fazer isso. Mas se ele estava fazendo joguinho de cena hipócrita também, quero que se lasca. Enfim, é isso. Vamos lá. Mas é isso, assim, Samuel, não que você esteja errado. Quando você age de uma maneira dessa por puro impulso do momento, sim, você não está agindo de maneira racional. Mas às vezes, quando você age assim, se você fez isso de determinada maneira, porque às vezes a pessoa merece tomar uma porrada assim, né? É um maluco de crise, esse foi o meme do dia, né? Você também está agindo guiado pela razão de uma maneira mais violenta. A razão, às vezes, nos guia a uma atitude um pouco mais agressiva, mais violenta também. Tá? Por isso que eu não, assim, sem saber exatamente o que se passou ali, se teve jogo de cena ou não posso julgar muito bem. Mas é isso. Vamos lá. Agora, complicada a situação. Mas vamos pelo menos eu percebi uma coisa. Ficar sem TV foi de longe uma das melhores coisas que eu acabei fazendo.
Para mim também, eu tô sem TV, sabe faz quantos anos que eu não tenho TV em casa? Que eu não assisto TV, né? Eu não assisto TV desde 2014. Não tenho TV em casa desde 2019. Né? Assisto, às vezes, um seriadinho, filme pelo celular. Né? YouTube, Brasil Paralelo, tudo que eu assisto pelo celular. Mas televisão do dia a dia eu não assisto. O Oscar é uma coisa que eu não assisto faz muitos anos, até porque o Oscar já tem uns 20 anos que virou um prêmio mais de politicagem, de agendas políticas, do que um prêmio realmente artístico. Né? Então, tanto que a Complicado. audiência do Oscar fez assim, né, nos últimos 20 anos, tá? Quase tá no chão já. Mas vamos lá. Agora a gente vai ver alguns poemas da safra religiosa do Bocage. E isso é uma coisa muito legal, porque os poetas do século XVIII, de maneira geral, não tinham poesias religiosas como as do século XVII, aquela poesia mais cristã e tudo, né? Por causa desse espírito muito ateísta dessa época, né? Mas alguns tiveram aqueles seus momentos. Um deles foi Bocage. E esses poemas religiosos do Bocage não são muito divulgados, né? O pessoal prefere expor mais a face revolucionária dele. E esses poemas cristãos revelam que pode sim ter algum arrependimento pessoal na biografia dele ali, no fim da vida, talvez, ou em algum momento dele, né, de conversão. Então, ó, os milhões de áureos lustros coruscantes que estão da azul abobodada pendendo. São da azul abóboda pendendo. O que é azul abóboda? Azul abóboda é o céu, tá? Ele está falando os milhões de áureos lustres coruscantes, ele está falando da estrela. Então, ele primeiro só jogou uma imagem. Estrelas no céu, só que ele fez com essas metáforas de áureos lustres coruscantes, né? Ou seja, são pirilampinhos, né? Vamos dizer assim, são as estrelas. O sol, aqui ilumina o trono horrendo dessa que anima os ávidos amantes. Né? O sol que ilumina o trono horrendo dessa que anima os ávidos amantes. Então, o sol que ilumina a terra. Né? É isso que ele está falando. Então, ele falou das estrelas e do sol. As vastíssimas ondas arrogantes, serras de espumas contra o céu erguendo. Não está falando das ondas do mar. Né? Serras de espumas contra o céu erguendo. Ele está fazendo só uma sucessão de imagens. Lembrando que a poesia do século, a poesia clássica, né, do século XVI, XVII, XVIII, tinha muito isso, de chegar jogando imagens que vão te colocando imagens da natureza. Então, o céu estrelado, né, o sol, ondas do mar, e agora a leda fonte humilde do chão lambendo, lourejando as searas flutuantes. Então, uma fonte, né, escorrendo, uma fonte escorrendo no riacho, assim, riachinho escorrendo, é isso, né, lambendo o chão. Então, lourejando as searas flutuantes, então é um riacho correndo pela serra. Então tem uma, duas, três, quatro imagens agora. Duas que remetem ao céu, duas que remetem à água. Vocês perceberam? Tá? Vamos lá. Havia o mosquito, a prove da formiga, a rama chocalheiro, trono mudo, né? Tudo que há de Deus confessar, tudo que há Deus a confessar me obriga. Então ele fala assim, o mosquitinho, a formiga, né? A rama chacoalheira, então o arbusto, o trono mudo, que é, vamos dizer assim, uma árvore silenciosa. Então, ele falou assim, o céu, o sol, o céu estrelado, as estrelas do céu, a noite, o sol, as ondas do mar, as águas de um riacho, a formiga, né? Prove da formiga, por que chama prove? Porque é alguém que provê, né? Isso remete a fábula vamos dizer assim, da cigarra e da formiga, né? Porque a formiga, ela está sempre provendo a sua comunidade, né? Ela está sempre trabalhando. Então, até os arbustos e as árvores, o tronco seco de uma árvore, tudo, né, obriga ele a confessar que existe Deus. Então, quando ele olha para a realidade, os elementos da natureza, ele é obrigado a confessar a existência de Deus. Né? E para querer num braço o autor de tudo,
que recompensa os bons e os maus castiga, não só da fé, mas da razão, me ajuda. Ou seja, ele está, na verdade, isso aqui é uma coisa muito própria do pensamento burro, tá? Do século XVIII. Isso aqui é o mau pensamento do século XVIII. E eu vou explicar por quê. Então ele começa com imagens muito bonitas da natureza e fala que essas imagens obrigam ele a crer na existência de Deus. Mas ele, para crer em Deus, ele não se vale só da fé, mas da razão. Então a fé, então é uma separação entre fé e razão que existe ali no século XVIII, né? Como se a fé, se a própria fé não fosse guiada pela razão, porque a razão é um espírito ordenado, né? Então, na verdade, é esse divórcio que o século XVIII tem, vamos dizer, com a filosofia medieval, principalmente atomista, que na verdade já acontece desde o declínio da Idade Média, mas ela é muito forte no século XVIII. Isso é muito próprio do espírito revolucionário desse século, dessa era, vamos dizer assim, né? Que é próprio lá da Renascença mesmo, né? Que já vem de muito antes. Tá? Mas então ele tem essa separação entre fé e razão como se fossem coisas distintas, né? E é por isso que eu falei, a burrice deste século revolucionário. Tá? Então ele crê em Deus, mas crê racionalmente em Deus, né? Então ele tem a razão e tem a fé, e as duas ajudam nesta crença. Na verdade, a razão e a fé, elas são uma coisa só, né? Seriam uma coisa só. Tá? Mas é a filosofia do século XVIII, tá? Que vai reduzindo a existência. E assim, aqui eu até falei que ele, firmando-se na filosofia de São Tomás de Aquino, ele não se firmou tanto assim na filosofia de São Tomás de Aquino, porque ele divorciou as duas, né? Mas você também pode entender que ele está tentando casar as duas, né? Como é um poeta setecentista, eu sempre desconfio mais do que confio. Então vamos lá. Senhor que estás no céu, que vês na terra meu frágil coração desfeito em pranto, pelas ânsias mortais o ardor e o encanto, como lhe move o amor temível guerra. Olha que legal, olha que estranho, olha que coisa. O Bocage, ele nunca colocava nos seus poemas religiosos céu com maiúsculo, né? Então, assim, mas ele colocava o amor, os fados, sempre em maiúsculo. Então, tinha sempre uma divinização de elementos e um rebaixamento do divino, né? Mesmo nos poemas religiosos. Então, ele fala que ele está se dirigindo a Deus. Senhor que estás no céu, que vês na terra meu frágil coração desfeito em pranto, pelas ânsias mortais, o ardor e encanto, com que lhe move amor temível guerra. Então, ele está falando, está se dirigindo a Deus, e Deus vê, né, os sofrimentos dele na terra, né? E os sofrimentos dele na terra são causados pelo amor, o amor terreno, o amor carnal. Já que o poder imenso em ti se encerra, já que aos ingênuos ais atende tanto, socorre-me entre os santos, né? Entre os santos, sacrossanto, né? Criminosas paixões de mim desterro. Então, o que ele está falando? Está pedindo socorro para Deus, né? Ele está falando assim, já que o Senhor, né, vê todo o sofrimento aí do céu, venha em meu socorro e desterre de mim as criminosas paixões. Então é aqui o homem se humilhando diante de Deus, né? Só que não de forma tão piedosa como fazia, por exemplo, o Eurípides do Gregório de Matos, que se prostrava mesmo. Ele está meio que apontando para Deus, falando assim, tire de mim essas paixões. Então, é um poema religioso, mas religioso naquele sentido racional do homem do século XVIII, né? Que se vê no direito de olhar para Deus assim, não, né, prostrado, como do século XVII. Então, ele está dando ordem para Deus. Né? Então, assim, desterra de mim as paixões. Mas tudo bem, ele está pedindo, né? Pela misericórdia divina, ele pede para que Deus tire dele suas paixões. Fugir aos laços do gentil semblante, não posso eu só. Aqui ele se humilha. Ele fala assim, fugir aos laços do gentil semblante, o que é? O gentil semblante é a mulher, né? Então ele não consegue se livrar dos seus desejos, das suas paixões arrebatadas, né? Das suas paixões desenfreadas,
por mulheres, né, que era uma característica muito comum da própria biografia do Bocage. Não consigo sozinho, da tua mão preciso. Agora sim ele se rebaixa e se humilha diante de Deus. Com que prostrou Davi o atroz gigante. Né? Ele falou, então ele reconhece que Deus guiou a mão de Davi para matar o gigante Golias. Ele precisa dessa mão poderosa de Deus para se livrar das próprias paixões. Então aqui ele se humilhou, de fato. Demorou, foi meio racionalzinho, foi meio não sei o quê, mas enfim, ele se humilha. Fita-me a contrição, torne-me o siso. Então, assim, olhe o meu arrependimento, né, e devolva-me a razão, o juízo. Acorde-me, Senhor, põe-me diante morte, juízo, inferno e paraíso. Então, assim, sempre da maneira muito racional do homem do século XVIII, né, ele vai querer falar assim, né, do ideal do século XVIII. Né? Ele vai falar, né, ele está falando assim, olhe meu arrependimento, devolva-me a razão, me acuda e me põe diante a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Então ele está mostrando tudo, né? Ele está pedindo para Deus colocar diante dele a morte, o juízo que ele faz, o inferno e o paraíso, as escolhas que ele pode fazer. Né? Então assim, ó, morte, juízo, inferno e paraíso é o destino dos seres humanos, né? Nessa cosmovisão cristã aqui. Então, ele está querendo o paraíso, ele não está querendo o inferno. Então é isso que ele pede para Deus por diante dele, para que ele consiga seguir finalmente a razão. Aqui sim ele vai se alinhar mais àquela ideia que foi perdida desde lá do século XV, do antes, até século XIII, da filosofia tomista, né, que foi se perdendo ao longo dos séculos. Tá? Então ele vai pedir para se desfazer dos laços das paixões humanas com a ajuda de Deus. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês o que vocês estão achando dessa safra religiosa deles. Tudo bem, Guilherme? Até mais. Muito boa mesmo. Muito boa, legal. Até então, tô gostando também. Uhum. Bom. Então vamos ver aqui mais um. Agora acho que ele vai falar do próprio Jesus. O filho do grande rei, que a monarquia tem lá nos céus e que de si procede, hoje mudo e submisso a fúria cede, de um povo que foi seu, que a morte o guia. Ele está falando de uma sexta-feira da paixão, tá? Isso aí foi feito por ocasião da sexta-feira santa. Ele fala, o filho do grande... Isso me incomoda, porque o Bocage não punha o grande rei tudo em minúsculo, monarquia em minúsculo, si, inicial minúsculo. Então, ele, assim, inconscientemente, ele rebaixava esses princípios, né, cristãos. Mas vamos lá. Ele fala que o filho do grande rei é o filho de Deus, né? Que a monarquia tem nos céus, ou seja, que tem seu reino nos céus. E de si procede, ou seja, que procede desse próprio Deus, né? Que é o próprio Deus. Hoje mudo e submisso, a fúria cede. Então, hoje ele está mudo e submisso, cedendo à fúria, né? A fúria do povo que quis que ele morresse. De um povo que foi seu, ou seja, do próprio povo de Deus, lá dos próprios de Deus, né? Que a morte o guia. Então, ele está descrevendo a Sexta-feira Santa. Das trevas de pavor se veste o dia, né? Um dia negro, dia da morte de Jesus. Inchado o mar, o seu limite excede, convulsa a terra por mil bocas pede, vingança de tão nova tirania. Né? Então ele está dizendo que é um dia que até assim, o dia se cobriu de pavores. Isso está inclusive nas escrituras, né? Depois que Jesus morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, teve um terremoto, o véu do templo foi rasgado. Né? Então ele está falando que esse terremoto convulsionou os mares, convulsionou a terra, tudo, né? Porque era o céu pedindo vingança dessa tirania, né? Esse aqui não dá nem para acreditar que é um poema do Bocage. Parece um poema lá do século XVII. Sacrilégio mortal que espanto ordenas, que ignoto horror, que lúgubre aparato. Te julgas teu juiz, teu Deus condenas. Então ele está falando que é o povo que, né, sacrílego, né, que está ordenando a morte do seu próprio Deus, né, condenando o seu próprio Deus, que é o povo, os judeus lá
em Roma, exigindo a morte né, falando crucifica, crucifica. Castigai, Senhor, o mundo ingrato. Caiam-lhe as maldições, chovam-lhe as penas. Também eu morro, que também vos mato. Então, o legal desse poema é que a voz que está falando nele, né, a voz lírica que se coloca aí, a persona poética do Bocage, nesse caso, ele reconhece que não foram só aqueles judeus que mataram Jesus, que ele não morreu só por causa deles, ele morreu pelos pecados de todo mundo. Né? Então, mas ele está pedindo, nessa hora, ele está conversando, pedindo a justiça divina, assim, a mais implacável possível para o mundo inteiro. Né? Então, caem maldições sobre o mundo, caem penas sobre o mundo, inclusive sobre ele, que mata Jesus. Então, ele está reconhecendo que o pecado aquela ideia do pecado ser algo, né, que está em todos os tempos, desde Adão até o seu presente, né, sabendo que ele, toda vez que peca, está matando, né, aquela ideia cristã de toda vez que você peca, você é um algoz de Jesus, né, você está, vamos dizer assim, cravando-lhe um prego, uma lança, você está judiando de Jesus na cruz, né, ele está sofrendo por causa do seu pecado. Né? E ele se ofereceu por causa do seu pecado. Ele se ofereceu como sacrifício por causa do seu pecado. Então ele está dizendo, ele está chamando sobre si próprio as maldições, né, junto com toda a humanidade, por ser um dos algozes de Jesus. Né? Então é uma visão bastante, vamos dizer assim, de auto-humilhação mesmo, mas ele não está pedindo misericórdia, ele está pedindo justiça. Tá? Porque o mesmo Deus de misericórdia também é o Deus de justiça. Né? Tanto que não vai salvar todo mundo, vai condenar um monte e salvar tanto. Né? E é engraçado, porque ele pede uma justiça universal mesmo, para todo mundo, inclusive eu. Né? Então é aqui uma persona poética pedindo justiça para Deus, para todo mundo. Ó Rei dos Reis, tudo em minúsculo, ó árbitro do mundo, cuja mão sacrossanta os maus fulmina, e cuja voz terrífica e divina, Lúcifer treme no seu caos profundo. Então ele está se dirigindo a Deus de novo, o Rei dos Reis, né? que é o árbitro, o juiz do mundo, né? Cuja mão sacrossanta fulmina os maus, né? E cuja voz terrífica e divina, Lúcifer treme nos seus, então faz Lúcifer tremer no seu caos profundo, no inferno. Lava-me as nodas do pecado imundo. Aqui de novo ele se aproximando daquele século XVII, né? Pedindo para Deus lavar as nodas do seu pecado, que as almas cegas, as almas contamina, o rosto para mim piedoso inclina. Então ele está pedindo, igual no século XVII, ele está pedindo, incline seu rosto piedoso para mim. Agora ele está clamando por um Deus piedoso. Né? O eterno império teu do céu rotundo. Então, incline-se do céu, né, para mim, né, e olhe para mim com piedade, porque eu estou arrependido dos meus pecados. Então, lave e leve de mim os meus pecados. Estende o braço a lágrimas propício, solta-me os ferros em que choro e gemo na extremidade já do precipício. Então, esses ferros são os ferros do pecado, que ele se vê amarrado. Né? Então, ele fala assim, Senhor, me livre dos pecados, me livre de todos esses laços, né? E ele fala que é a lágrimas propício, então é a lágrima de arrependimento. Então, o braço a lágrimas propício é o braço piedoso de Deus, salvando o pecador arrependido. Isso eu acredito que no fim da vida ele realmente teve essa conversão por escrever esses poemas, né? Porque isso não é mera retórica. Solta-me os ferros que na extremidade já do precipício, de mim próprio me livro a Deus Supremo. Então, quando ele fala de mim próprio me livro, ele está falando desse bocage mal, me livre dessa humanidade ruim. Né? É alguém que está se propondo a ser alguém melhor, alguém que, né, luta contra seus pecados. Porque meu coração propenso ao vício é, Senhor, o contrário que mais temo. Então, ele está vendo que o próprio coração, ele está olhando para si,
Então, essa persona lírica, essa persona poética, né, do Bocage nesse momento, ele é alguém que olha para si próprio, vê os seus pecados, fica horrorizado diante dos seus pecados, né? Eu considero esse um dos maiores poemas dele. E pede misericórdia para Deus, né? Porque o seu maior inimigo é ele mesmo, né? É ele com o seu coração propenso ao vício. Então, assim, esse é um poema do mesmo quilate daqueles religiosos do Gregório de Matos lá no século XVII. Tá? Só que isso foi escrito já, eu não sei nem se no século XVIII ou já no início do século XIX, quando ele já estava mais no fim da vida. Mas é um poema forte, poderoso. E aqui ele fez um para a mãe de Deus, a mãe de Jesus, né? Você vai coroar a lírica religiosa dele. Tu, por Deus entre todas escolhida, Virgem das Virgens, tu que do assanhado tartário monstro com teu pé sagrado esmagaste a cabeça entumecida. Ele está falando com a Virgem Maria, então, Virgem das Virgens, o assanhado tartário, né, do assanhado tartário monstro. O pé sagrado está falando da serpente, né, de quando Maria pisou a cabeça da serpente, né, serpente que é o próprio diabo, né, e esmagou a cabeça dela e fez ele voltar para o inferno. Doce abrigo, santíssima guarida, de quem te busca em lágrimas banhado. Então está falando que aquela imagem de Maria, né, mãe de Deus e mãe, né, Nossa Senhora compadecida, mãe do compadecimento, a mãe que se compadece dos seus filhos, né, e que intercede por aqueles que estão em lágrimas, arrependidos, né, que estão arrependidos. Corrente com que as nódoas dos pecados lavam uma alma que geme arrependida. Então ele está comparando Maria a uma corrente, né, uma corrente assim, de água, né, que vai lavar as águas do pecado, as manchas do pecado, né, lava a alma, né, que geme arrependido, mas tem sempre a questão do arrependimento junto. Então, é aquele que está em lágrimas banhado, aquele que está arrependido, então ele pede a intercessão de Maria pelo perdão dos seus crimes, dos seus pecados. Virgem de estrelas nítidas coroada. Então, estamos falando de Nossa Senhora, rainha coroada, né? Rainha dos céus e da terra, coroada de estrelas. O Espírito, do Pai, do Filho eterno, pelo amor de Deus, não tem como deixar isso aqui em minúsculo. O Filho eterno, mãe, filha, esposa e mais que tudo amado. Então, está falando que ela é virgem, a rainha coroada de estrelas, né? Ela é do Espírito, do Pai, do Filho eterno, mãe, filha e esposa. Então ela é mãe do Filho eterno, ela é filha do Pai, ela é esposa do Espírito Santo, né? E mais que tudo amada. Aqui que ela é esposa do Espírito Santo porque ela ficou grávida dele, né? Valha-me o teu poder de amor materno, né? Se vocês lembrarem do Alto da Compadecida, ele fala assim: valha-me Nossa Senhora, né? Ela assim, ela é o auxílio nas situações extremas, né? Auxílio dos pecadores. Guia este cego, arranca-me da estrada que vai parar no tenebroso inferno. Então ele aqui pedindo agora para a mãe de Deus, né, ajudá-lo, né, no seu caminho. Então guia este cego pelo pecado, né, e arranca ele da estrada que vai para o inferno. Então esse aqui é um reconhecimento dele, né, ao amor da mãe de Deus, ao amor de Nossa Senhora, né? Então, é um poema muito bonito também, um poema mariano, que assim, um poema mariano no século XVIII, eu não sei se foi composto, teve padres piedosos que compuseram, mas composto por um revolucionário, ou talvez um ex-revolucionário, como no caso o Bocage, né? É uma coisa assim muito rara, muito bonita, inclusive. E na semana que vem nós vamos começar a ver esse cara aqui, Felim Telísio. Né? Felim Telísio vai ser rapidinho, vamos ver uns 3 poemas, ou mais um maiorzinho. E depois também Nicolau Tolentino e outros. Tá? Deixa eu perguntar o que vocês acharam, vocês que restam aqui, que sobram aqui, que são Gustavo e Samuel. Pedro sumiu, né? Pedro foi embora. Ah, tá meio ruim aqui, vou precisar desligar, até a próxima. Tá ok. Pedro e Guilherme precisaram sair. O que vocês acharam desses poemas da safra religiosa do Bocage, que aproxima ele tanto ali do seu século anterior, né? Da poesia barroca, né? O que vocês acharam dessa safra religiosa do Bocage?
no último texto, eu fiquei lembrando muito do Alto da Compadecida, professor. É muito nostálgico, Ele faz cara. muito a gente lembrar, né? Porque é uma peça que também é de um autor revolucionário, né? O Ariano Suassuna tinha todo um viés revolucionário, inclusive nessa peça, mas tem determinados valores que são arraigados, que a pessoa não consegue tirar, né? Então, por exemplo, Jesus perdoando o assassino, o genocida, um ladrão assassino que não se viu arrependido na hora da morte, é uma forçação de barra, né? Mas aquela mãe compadecida que se compadece dos seus filhos, a quem o filho apela na última hora e tudo, né? Aquilo sim tem a ver. Só que o problema do Alto da Compadecida é que eles apelam a ela depois que eles já morreram, né? Então isso aí é um viés evolucionário muito assim. Depois que já morreu, já era. Você vai ser julgado e não tem como apelar, né? Você apela enquanto você está vivo, que é o caso ali da persona do Bocage. Mas sim, faz a gente lembrar porque o que está enraizado aí no Alto da Compadecida é que ela é a mãe que socorre seus filhos quando eles mais precisam, né? O problema é que eles precisaram depois que eles já morreram, aí não adianta mais, tá? Só que até retoma, né? Por exemplo, o sacristão e o sacristão não, o padre e o bispo, eles se arrependeram na hora da morte. O comerciante corrupto, a esposa dele, se arrependeram na hora da morte. Então ela intercede por eles ali. Agora, por exemplo, o Chicó ou o João Grilo, não lembro qual dos dois que morre, né? Ele não se arrependeu, né? Ele chamou a mãe depois que ele já tinha morrido. Então, assim, pode até, vamos dizer assim, contar com aquela experiência de quase morte, porque ele volta, né? Mas como aqueles pecadores se arrependeram no final da vida, e foi um arrependimento sincero, né, verdadeiro, aí eles ganharam a chance do purgatório, que seria o caminho para o céu, né? Depois do purgatório você vai para o céu. Mas essa visão de Maria compadecida, mãe de seus filhos, desesperados pelo perdão e tudo, está presente ali no Alto da Compadecida. Você lembrou enquanto eu lia, exatamente. Mas pode falar, terminar sua fala aí, Samuel. É que eu gostei muito de como ele está trabalhando esse conceito de redenção e sofrimento da alma. Isso é Sim, sim. muito lindo. Ele trabalha isso de uma maneira muito exímia. Uhum. E é raro no século XVIII esse tipo de produção, né? É um século que essa religiosidade já tinha sido abandonada. Mas vamos lá. E você, Gustavo, gostou? Falou de Maria, já me conquistou já, né? Eu sabia. Então, nem tenho muito o que falar, não. Eu gostei demais. Os outros poemas religiosos ali de arrependimento, de conversão, você gostou também? Gostei, eu achei muito legal o jeito que ele fala sobre também. As palavras dele são, sim, parece que elas são 100% escolhidas pra conquistar mesmo. Então, tipo, é muito bonito. Não tenho muito o que falar, mas é muito Legal. demais. Beleza, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então é isso, gente. Semana que vem a gente vê alguns outros poetas portugueses. Eu acho que ainda tem semana que vem, talvez mais uma com Portugal, porque a Marquesa de Alorna vai ser a última. Ela tem uns poemas, né? Ela tem uma produção um pouco mais impactante, né? E depois a gente já começa a ver uns brasileiros. Tá certo, pessoal? Então vou me despedir, que eu tenho que ainda preparar a aula e atividades para amanhã, e para quarta, quinta, sexta. Tá certo? Abração para vocês, gente. Até mais. Até, Tchau, professor. professor. Valeu. Boa sorte. Obrigadão. Valeu.